jogo aí que, assim, é inacreditável o Vasco empatar esse jogo. E, assim, 3-3, se a gente parar pra pensar, não é um resultado ruim. Se, por exemplo, a gente falar, o Vasco vai jogar na altitude contra o Melgar, porra, foda e tal, vamos jogar contra um adversário na altitude, a gente tem um jogo depois, no domingo, então até a gente consegue entender o fato do Vasco acabar empatando com esse adversário. O problema foi a forma, né? Eu fiz aqui umas anotações, mas é absurdo o fato de que o Vasco fez 1-0 e não estava dominando o jogo. O Melgar estava sempre conseguindo chances e oportunidades para poder fazer gol. Tanto que consegue um pênalti, né? O pênalti que o Paulo Henrique, né, acontece uma inversão do Martínez. Ele acha o jogador o ponta do Melgar, que ele fica num contra um contra o Paulo Henrique. O Paulo Henrique acaba chegando atrasado, deixa o pé, pênalti. O Léo Jardim vai bem. O jogador, o Martínez, que estava fazendo uma boa partida, acaba jogando para fora. E ali a gente pensou, poxa, beleza, 1-0, agora o time vai tentar ajustar. E o Carille não fez nenhuma observação. Você não viu na transmissão, vocês podem até procurar na transmissão aí com o Nivaldo Prieto. Não houve nenhum momento que o Carille tentou ajeitar o time, tentou organizar o time, pelo menos não enquanto o Vasco estava sofrendo. E o Vasco chega a fazer o 2-0, né? Eu vou falar sobre essas situações já, mas o Vasco faz o 2-0 e ele não domina o jogo de novo. O Vasco toma um gol e sofre do mesmo jeito como se tivesse começado o jogo. O Vasco toma o terceiro gol no segundo tempo, o Vasco faz o terceiro gol no segundo tempo e o Vasco não domina o jogo. Eu até vi algumas observações aí do Paulo Vinícius Coelho, falando até que o Vasco tinha melhorado com a entrada do Ryan, né? Mas o fato é, o Vasco não conseguiu controlar esse jogo, posicionar essa bola, conseguir distribuir os passes e fazer o tempo passar. Afinal, o relógio era amigo do Vasco, porque o Vasco estava à frente no jogo ao longo... O Vasco estava sempre à frente do jogo. O Vasco estava sempre vencendo esse jogo, né? O Vasco fez um, fez dois, o Melgar fez um gol, aí o Vasco vai lá e faz um terceiro. Então, assim, o Vasco estava sempre à frente. O Vasco estava sempre com a vantagem. E mesmo com a vantagem, o Vasco não soube administrar a sua vantagem. Isso que me incomoda. Saber que um time que está ganhando fora de casa não consegue conectar passes e principalmente consegue controlar esse jogo. Um jogo que eu volto a dizer, um jogo que estava nas mãos do Vasco em vários momentos. E aí, vamos lá. Vocês estão olhando aqui no site do GE, né? Tem aqui tem aqui basicamente falando como os times jogavam, né? Tá aqui que o Vasco estava jogando no 4-3-3 e o Melgar estava jogando no 4-4-2. Na realidade, tá aqui até escrito, né? O Vasco não estava jogando no 4-4-2, no 4-4-3. O Vasco estava jogando no 4-2-3-1, porque os pontas do Vasco, eles não ficam na mesma linha do centroavante. Então, é uma linha de 4 feita com o senhor Paulo Henrique, o João Vitor, Maurício Lemos, Piton. Aí você tem uma dupla de volantes, que é o Paulinho pelo lado esquerdo e o Hugo Moura pelo lado direito. Aí você tem uma linha de 3 de jogadores, né? 2 abertos, que é o Nuno pelo lado esquerdo, o Garré pelo lado direito e o Coutinho aqui centralizado, e à frente o Verrete, né? Geralmente isolado. O Vasco joga nessa estrutura de 4-2-3-1. Alguém pode falar que é 4-3-3, né? Mas olhando o jogo assim, eu vejo que é um 4-2-3-1. Quando o Vasco não tem a bola, o que acontece? Esses dois pontas que o Vasco tem, eles voltam para fechar a linha com os volantes. Tem 2 volantes aqui, fecha a linha, né? Eles voltam quando o Vasco está sem a bola. Só que isso aqui é teórico. Isso aqui era o que teoricamente era para acontecer, como o Vasco teoricamente joga. Quando você vai olhar o jogo realmente, você vê que isso não acontece. Você vê que o Nuno, ele tenta voltar para poder fechar essa linha, às vezes ele não consegue.
E quando consegue, ele não é um jogador tão combativo. E o Garré... Cara, o Garré, eu não sei o que aconteceu. O Garré não jogou. O Garré simplesmente não jogou. Nem com a bola, nem sem a bola. Principalmente sem a bola. O Garré foi nulo completamente no jogo. O Garré sem a bola não conseguia fechar a linha. Em todo momento que o Martínez invertia, o Martínez jogava pelo lado esquerdo. Toda vez que o Martínez invertia essa bola, o Martínez, que é o camisa 10, ele conseguia pegar o Paulo Henrique num contra um contra o ponta. Ou às vezes numa dobra, um ponta e um lateral contra o Paulo Henrique. Porque o Garré não conseguia voltar para fechar essa linha. E aí eu volto a dizer, a gente tem uma análise do Garré aqui, quem quiser dar uma olhada, tá? Eu analiso o reforço do Garré e eu falo que o Garré ele volta para fazer a segunda linha, só que ele é um jogador que ele não tem nenhum tipo de combatividade. Ele tem dificuldade para marcar, para poder marcar, né? Ele tem a famosa marcação fantasma. Você sabe que ele tá ali. Mas ele não vai fazer nada para tentar pegar essa bola. Dificilmente ele vai conseguir pegar essa bola. Então, assim... E hoje foi pior, né? Hoje, muitas vezes você não viu nem ele fazendo a segunda linha. Então, o Vasco jogava no 4-4-2 sem a bola, entre aspas. O Vasco jogava num 4-3-2. Né? Às vezes, 4-2-2-2. É isso, 4-2-2? É isso, exatamente. O Vasco jogava num 4-3-2. Você tem dois volantes aqui, um ponta, o ponto esquerdo Nuno, e o outro lado totalmente aberto. E o detalhe, gente, futebol não é jogo de totó. Não é jogo de totó. Quando um marcador ele não vem pelo lado direito, o que acontece? Alguém vai ter que abrir. Geralmente o volante vai ter que ir para o lado direito e aí abre um espaço no meio campo. Não adianta, é cobertor curto. Se você tem um jogador que ele não está preenchendo esse espaço, alguém vai tentar preencher esse espaço. E aí o que acontece? Você cria um outro buraco em outro local do campo. Futebol é preenchimento de espaço. Infelizmente, o time do Carille não sabe preencher espaço e principalmente o Garré não está conseguindo preencher esse espaço. Não sei se é problema físico, não sei se é uma questão dele estar jogando na altitude, não está acostumado a jogar altitude, mas o fato é, o Garré foi -1. E eu vou além. Eu acho que o Garré ele jogou pior do que o Lloyd sem a bola. E é assustador. Isso é assustador. É assustador. Vou ver aqui o que o pessoal está falando. Mas... Enfim. Tem pouca gente aqui. Vou só continuar a minha reclamação, o meu monólogo. E vamos falar das chances em gol, né? Em 3 minutos tem uma jogada que é o gol, né? Cara, isso que é... Nossa, isso é doloroso pra caralho. O Coutinho fez uma das melhores partidas dele, a melhor partida dele, com a camisa do Vasco. Você tem uma jogada dele pelo lado esquerdo, ele vem por dentro, ele vê que ele tem um espaço, ele gira, consegue vir pra dentro e ele dá uma chapada e pega na costura da rede. Um golaço espetacular. Fiquei louco, fiquei pelado, saí correndo que nem um retardado. Golaço, golaço. Aí 9 minutos você tem uma finalização do Martínez, do lado esquerdo, do lado do Piton. E outro nome que merece ser mencionado nesse jogo, o Lucas Piton, que fez uma partida terrível sem a bola. Terrível, terrível, terrível. O Martínez recebia essa bola, não tinha nenhuma tentativa do Piton de diminuir o espaço. Eu não estou falando para o Piton cometer a falta, não estou falando do Piton para dar o bote. É o Piton tentar fechar o espaço para que ele não possa fazer as inversões. E o que aconteceu era exatamente o contrário. O Piton ele ficava respeitando o distanciamento social. O Piton é um cara que ele tem uma civilidade muito boa, né? Ele é um cidadão de bem, né? Até em 2025, quando não existe mais pandemia, ele ainda respeita o distanciamento social e deixa o Martínez inverter essa bola a todo momento pro ponta ou pro jogador, ou às vezes fazendo um cruzamento. E aí, essa é a parte mais assustadora. O Melgar deu 65 cruzamentos no jogo. 65 cruzamentos, porra! E o pior, boa parte dos gols surgiram assim. Enfim, vamos continuar. Finalização ali, 10 minutos. A tentativa de saída do
Tem uma tentativa de saída aqui do Paulinho, né? O Paulinho tenta colocar. Paulinho que fez uma partida ruim também. O Paulinho recebeu essa bola aos 10 minutos. Tentou progredir em campo. Perde a bola, né? Ele perde essa bola. Suja o espaço, né? Claro, ele começa o contra-ataque. O Martínez, ele dá o passe. E o jogador, o centroavante, eu esqueci o nome do centroavante do Melgar, o Martínez dá o passe de novo, o Piton não marca ele de novo, só que a bola vai para fora. Aí você vai ver, né? Aí 10 minutos tem um cruzamento do Piton, o Verratti vai lá e cruza, o Piton cruza e o Verratti cabeceia para fora. Você tem 23 minutos o pênalti, né? Que acontece de novo numa inversão. Paulo Henrique, pênalti e tal, não sei o que lá. Inversão que aconteceu no cruzamento, né? Foi um toque uma batida de escanteio rápida, né? Ele dá o passe no Martínez, o Martínez vai lá, cruza essa bola e quando recebe no 1 contra 1 o Paulo Henrique, ele comete um pênalti, né? Perde o pênalti, e aí mais uma vez, né? Para você ver a falta de sinestesia dele. Você tinha o Coutinho fazendo a sua melhor partida, e o Vasco fazendo uma partida patética sem a bola. O Coutinho consegue um passe do Nuno, o Nuno dá a bola para ele, o Coutinho pelo lado esquerdo dá uma trivela no segundo pau e acha o Verratti que finaliza pro gol. Outro passe magistral do Coutinho. Coutinho, inclusive, sem seus gols e assistência, foi um jogador que buscou muito o jogo. Girava, tentava achar o espaço, dava o passe, tentava ajudar. Acho que faltou o Coutinho um pouquinho, uma tentativa de dar uma cadenciada no jogo. Mas assim, partida espetacular do Coutinho. Os 38 minutos, gol do Melgar, né? Acontece exatamente num escanteio batido rápido, mais uma vez. E o detalhe mais importante: quando o Melgar bate o escanteio, tem 4 jogadores do Melgar fora da área, esperando ali para fazer a finalização. Você tem 4 jogadores do Vasco na pequena área e um jogador do Melgar. Acreditem se quiser. Houve o cruzamento, né? O passe para o Martínez, cruzamento, o cara cabeceia entre 4 jogadores do Vasco. Ele cabeceia como se ele não tivesse marcação alguma, porque de fato não tinha. Cara, assim, é inacreditável. Eu até entendo que o Vasco estava tentando, digamos assim, sabendo que estava 2-0, deu uma dormida e tal. Tem a questão física, eu entendo a altitude, mas assim, houve um momento no jogo que o Vasco dava a bola pro Melgar. E aí a gente vai falar um pouquinho. Isso aqui agora não é tatiquês, não é joga no 4-4-2, 4-2-3, nada de tatiquês. O Vasco tem um time que tem como característica a construção de jogo. O Vasco não joga em velocidade, o Vasco não joga em contra-ataque, em explosão. O Vasco joga cadenciando essa bola, tentando aproximar os jogadores, né, fazendo triangulação para poder achar espaços. O Vasco não joga em velocidade, em explosão. Primeiro, porque ele não tem pontas para poder ter essa explosão. Os pontas que jogam no Vasco são pontas que cortam para dentro e principalmente são pontas que são construtores. Existe o ponta que corta para dentro, que ele pode esticar assim essa bola, ele pode ser um pouquinho mais vertical de vez em quando. E existe aquele meia aberto, que é o caso do Garré. O Garré é um meia aberto. O Nuno, ele até tem um pouquinho mais de velocidade e tenta esse contra-ataque, mas ele não consegue. E o Vasco, toda vez que conseguia essa bola, mesmo ganhando de 2-0, tentava ligar um contra-ataque rapidamente e perdia essa bola. Por quê? Porque o Vasco não tem esse escape, não tinha esse escape de velocidade. Faria sentido se essa tentativa do Vasco de contra-ataque fosse com o Ryan pelo lado direito no começo do jogo, não o Garré. Ou o Puma, talvez, quem sabe. Não faz sentido o Garré começar esse jogo se a proposta do Vasco não vai ser... se a proposta do Vasco vai ser contra-ataque. Ele não é um jogador para puxar essa bola em velocidade. Não é esse jogador. E aí por isso que eu falo, isso aí não é questão de tática. Você tem uma construção de time. Você tem 2 volantes, o Hugo e o Paulinho. Paulinho, carregador de bola. Hugo Moura, que é um jogador de inversões. O Garré, que é um jogador que puxa para dentro, tenta construir essa bola. Coutinho, um meia.
Você tem o Nuno Moreira, que é um cara que corta para dentro, né? Tem até um pouquinho de velocidade, tenta ter um pouquinho... colocar essa bola na frente, mas não é um cara de explosão. Então, se ele tentar colocar essa bola muito à frente, ele não vai conseguir pegar. E o Verratti, que é lento. Então, assim, o Vasco, ele tem um jogo que... por isso que eu falo, o Vasco tem um jogo que ele não é compatível com as peças que ele tem. O estilo de jogo que o Vasco tentou jogar hoje não é compatível com as peças que foram a campo. Entende? E por isso que o Vasco não conseguia aproveitar a maioria das vezes o contra-ataque, né? Então tem o 2-1 do Melgar. O Melgar consegue fazer o gol. Tem uma finalização para fora do Melgar de novo. Aí chega, enfim, segundo tempo. O cara ele percebe que o Garré tá jogando mal. Ok? O cara ele percebe que não estava tendo escape com ele e coloca o Ryan do lado direito. Santos, o Ryan ele marca bem? Não, o Ryan não marca bem. Mas pelo menos o Ryan vai tentar dar um bote ainda. O Ryan demora para voltar, mas pelo menos o Ryan vai dar combate. Quando ele puder dar combate, né? Quando ele não chegar atrasado, que é a maioria das vezes que acontece. Mas o fato é, o Ryan entra o Jair e o time do Vasco, ele tem um pouquinho mais de... Como se diz? Ele começa um pouquinho melhor, né? Ou seja, consegue recuperar essa bola com um pouco mais de facilidade, consegue tirar um pouco dos espaços, né? Mas o que faltou muito de novo, e é o que eu comecei o pós-jogo falando disso, faltou ao Vasco a tranquilidade de segurar essa bola e de deixar esse tempo passar. E isso, mais uma vez, estou falando, não é tatiquez. Não é tatiquez. Não é invenção, não é professor Pardal. É você saber controlar um jogo. Saber controlar o jogo é uma coisa que... Você não ensina isso nos livros, entende? Você, por exemplo, você sofre uma falta, você segura essa bola, você cai, o juiz não falou nada, você cai, bota a mão na bola e tal, cai no chão. Você segura esse jogo, você ganha tempo. Não tô falando para fazer cera, você tenta picotar o jogo. É uma forma de você tentar diminuir o ímpeto do outro time. O Vasco, o que ele faz? Ele joga em bloco baixo, jogou em bloco baixo durante boa parte do segundo tempo, atraía o time adversário, que é o Melgar. De fato, o Vasco conseguia recuperar uma bola e outra no segundo tempo, mas o Vasco não controlava o jogo. Quando o Vasco segurava essa bola, tentava espetar essa bola de novo, ou perdia a bola com muita facilidade. Então, assim, a entrada do Ryan, eu entendi a ideia e tal, não sei o que, enfim, mas o fato é, não faz sentido o Carille ter colocado o time mais para trás. O time ficou mais para trás, ficou afundado lá atrás. E principalmente quando o Vasco faz o gol, né? O Vasco tem uma recuperação de bola, se eu não me engano, do Coutinho, que ele passa para o Nuno dá um passe vertical, né? Rasteiro. O Verratti, ele tenta dominar a bola, não consegue muito bem, e dá uma porrada e faz o gol. Um dos poucos gols do Verratti que é dando 2 passes, né? Tocando 2 vezes na bola. Aqui você tem uma jogada por dentro uma jogada de velocidade com o Paulo Henrique, que ele consegue vir por dentro e os jogadores abrem o espaço e o Paulo Henrique, ao invés de tocar para o Verratti, ele vai lá e tenta dar uma finalizada. Eu entendo, mas eu volto a dizer, né? O Vasco sempre recupera essa bola e tenta um contra-ataque rápido, de explosão, tendo jogadores que não fazem isso. Aí você tem a entrada do Adson do lado direito, e aí tem a inversão, né? O Ryan vai para um lado, o Adson vai para o outro, beleza, ok. Mas o fato aqui ó, a Irene falou: Vasco não tem técnico, Vasco não tem diretoria, Vasco não tem gestor, não quero escutar mais nada. Eu entendo você, porque o fato é que esse jogo é patético, é um jogo patético, porque é um time superior que consegue de fato estar à frente, mas não consegue dominar o jogo. E eu volto a dizer, é uma coisa que o Carille não... Eu volto a dizer, o Carille parece que não treina esse time. Porque o Vasco continua sendo um time de contra-ataque, continua sendo um time de velocidade, tentando jogar mais pelas laterais. Esse time do Vasco com Garré e Nuno não faz sentido jogar desse jeito. Não faz sentido jogar desse jeito.
Aí aos 50, acho que aos 55 minutos tem um gol do Melgar, uma inversão de bola no segundo pau. Mais uma vez, se eu não me engano, sai de um escanteio, sai de novo de um cruzamento, uma inversão de bola. Parece que o Vasco virou o Santos, né? No jogo passado. O pessoal reclamou que o Vasco só fazia gol de bola aérea, o Vasco só tomou gol assim. Inversão de bola do lado direito pro lado esquerdo, lá no segundo pau, o jogador, se eu não me engano, o jogador sobe sozinho, né? E consegue fazer o gol. Aí você tem o 3-3, cruzamento de novo, o cara sobe no segundo pau, o Cabreiras, eu acho, se eu não me engano, com 1,74 m, cabeceia pro gol, o Piton não sobe, gol de novo. E eu volto a dizer, a maioria das chances claras do Melgar surgiram justamente dessa inversão, jogando em cima do Piton. E o Piton mais uma vez faz uma partida defensiva, desculpa o termo para quem tá assistindo, Irene, qualquer coisa, de merda, de merda. E aí eu volto a dizer, esse time não treina direito. Esse time não treina. E aí, olha o Carille, né? Olha que ideia inteligente. O Carille viu que o jogo estava complicado, 3-2 e tal, isso aí foi antes do empate, né? Ele vai lá e coloca o Lucas Oliveira. Ele tira um atacante, coloca o Lucas Oliveira e faz 3 zagueiros. 3 zagueiros. Eu te pergunto, colocar mais um zagueiro vai deixar o Vasco sofrer menos com a bola aérea, sendo que a bola aérea surge justamente do lado esquerdo por causa do Piton? Por que o Piton não saiu? Por que não houve uma tentativa? E eu volto a dizer, o Vasco jogou depois, tirou o Coutinho, colocou o Tietê, jogou com 3 volantes, né? Jair, Hugo Moura, Tietê. Só que o Vasco não conseguiu. O Vasco atrasou esse jogo, né? Atraiu o Melgar pro campo. E o Melgar começou a cruzar a bola na área. E o Vasco, mais uma vez, não conseguiu se defender. O Maurício Lemos estava fazendo até uma boa partida, estava sendo bem no sentido de bolas aéreas, ele estava conseguindo até ir bem. Mas eu volto a dizer, o Vasco tomou só nesses 2 jogos 4 gols. 4 gols. Agora imagine esse Vasco jogando contra o Corinthians. Com o Yuri Alberto, com o Romero, jogadores que têm força física, jogadores que ganham exatamente a bola dessa forma, que são bons cabeceadores, que é o caso também do Memphis Depay, jogadores que são fortes na bola aérea. Como que o Vasco vai jogar contra o Corinthians dessa forma? Volto a dizer, essa partida do Vasco, o Vasco conseguiu empate? Conseguiu empate, beleza, mas as várias coisas que tem para falar desse jogo mostram que, na verdade, o Vasco perdeu. O Vasco perdeu, porque o Vasco tinha de fato o resultado, a vitória. O Vasco estava ganhando com 2 gols de diferença e atraiu o Melgar, esqueceu de atacar e tomou 2 gols. É mais um jogo que você vê que o Vasco não consegue trabalhar direito e o Carille não está conseguindo controlar e fazer com que esse Vasco tenha posse de bola. E principalmente jogando em retranca, como é justamente o jogo do Carille, jogando em retranca, não teve bloco alto porríssima nenhuma, é bloco baixo, é jogando atrás da linha da bola, isso no primeiro tempo, tá? Jogando atrás da linha da bola no primeiro tempo. Pois é. Não que eu ache errado você jogar em bloco baixo, eu não acho errado. Só que você tem que saber cadenciar essa bola. E o fato é, o Vasco não treinou direito para poder fazer isso. O Vasco toda vez tentava pegar essa bola e jogar em velocidade. Não faz sentido. Não faz sentido você tentar toda hora um escape num jogador que não tem escape. No Garré, no Nuno. Nuno que fez uma boa partida. O Vasco teve dificuldade de controlar essa bola. O Vasco estava com muita dificuldade de tirar o espaço do Martinez. Cabia aí uma tentativa de colocar uma marcação individual nele. Você teve um ponto, né? O Vasco tanto estava jogando nesse ímpeto de tentar achar mais um gol no primeiro tempo, né? Aliás, achar um gol não, tentar sair em velocidade, tentar jogar em velocidade. O que acontecia? Você tinha 2 zagueiros aqui e os laterais já estavam subindo como alas. E o volante estava lá na puta que pariu. Ou seja, você tem um distanciamento entre volantes e zaga gigantesco. E o Melgar aproveitava isso para interceptar essa bola por dentro.
Isso aconteceu diversas vezes no primeiro tempo, diversas vezes. O time do Vasco espaçado. Porque sem a bola, o Vasco até não tava preenchendo bem essas linhas, sabe? Tipo, no sentido de jogar, é claro, né? Retranca, né? Jogando, né, com as duas linhas mais próximas. Mas toda vez que o Vasco tentava jogar para poder produzir jogo, para poder, com a posse de bola, você tinha um distanciamento gigantesco entre os zagueiros e a volância. E aí falta a ideia do Carille de pensar o seguinte: ó, tá tendo esse distanciamento, vou pegar um volante, colocar como líbero, vou tentar não baixar, fazer esses laterais subirem, deixar ele um pouquinho mais atrás e tentar fazer essa saída de bola tocando. Ou manda todo mundo pra lá e tenta pegar essa segunda bola lá no meio campo com o tiro de meta. Faltou inteligência pro Vasco pro Vasco poder jogar esse jogo. O Vasco tentar jogar em velocidade com um time que é cadenciador, que é um time que precisa exatamente da triangulação, ou seja, diminuir os espaços e tentar construir jogo digamos assim, mais próximo, né? Não faz sentido. Não é um jogo compatível com as características do seu time. E por isso que eu falo, o técnico ele serve para várias coisas, né? Mas uma das atribuições do técnico é entender a característica dos jogadores que ele tem. E principalmente escalar sabendo que tipo de jogo ele quer. E o fato é, eu não sei o que o cara ele queria nesse jogo. Eu não sei. Então assim, para mim foi tenebroso. Assim, eu honestamente fiquei muito abismado e preocupado. Muito preocupado. É isso, galera. A live vai ficar muito grande, é muito discursinho, é muito speeching, muito falatório. Eu tô cansado disso. Daqui a pouco eu vou ter que ver a entrevista do Carille e ele vai começar a falar. A pessoa vai fazer uma pergunta para ele, ele vai começar a responder mal, porque é mal educado. Além de ter dificuldade de fazer a leitura de jogo, de ser retranqueiro, é mal educado também, não sabe respeitar os repórteres. Então assim, vamos acompanhar aí e não tem o que falar. É complicado, é triste. Galera, abraço, se cuidem e até o próximo jogo. Inferno!